O segredo dos FIIs que pagam todo mês. Você já imaginou receber dinheiro pingando na sua conta todos os meses, sem precisar vender nada, sem depender de cliente e sem ter dor de cabeça com inquilinos? Pois é, existe um investimento que faz exatamente isso: os fundos imobiliários, os famosos FIIs. Aqui é o Nando Riqueza. E hoje eu vou te mostrar como usar a inteligência artificial para encontrar FIIs que pagam bem todo mês, mas com o mínimo de risco possível. Vamos direto ao ponto. A IA pode identificar padrões e números que os olhos humanos não percebem, e é justamente isso que separa o investidor comum do investidor estratégico. Um FII, Fundo de Investimento Imobiliário, é como um condomínio de investidores. Cada um compra uma cota e passa a ser dono de uma parte dos imóveis ou dos recebíveis que o fundo administra. Existem dois grandes tipos: os FIIs de tijolo, que têm imóveis físicos como shoppings, galpões e hospitais, e os FIIs de papel, que investem em títulos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário, como os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. A grande vantagem é que, por lei, esses fundos precisam distribuir pelo menos 95% dos lucros aos cotistas. Isso significa que, se o fundo tiver lucro com aluguéis ou juros, você recebe sua parte em forma de dividendos mensais, uma renda passiva de verdade. Mas escolher bons FIIs exige análise: vacância, quanto do imóvel está vazio, yield, quanto o fundo paga de dividendos em relação ao preço da cota, PVPA, quanto o fundo vale no mercado comparado ao valor real dos imóveis, e gestão, quem toma as decisões. A IA entra justamente aqui, cruzando centenas de indicadores e filtrando apenas os fundos com bom histórico e fundamentos sólidos. Pense no caso do Eduardo, um investidor iniciante que decidiu montar uma renda mensal com FIIs. Ele comprava cotas aleatoriamente, só olhando o valor do dividendo. Parecia bom, até que os rendimentos começaram a cair e o preço das cotas despencou. Depois de aprender a usar um modelo de IA simples, ele passou a analisar o histórico de vacância, o setor dos imóveis e o perfil da gestão. Em 6 meses, reorganizou a carteira e passou a receber rendimentos estáveis, com menos sustos e muito mais previsibilidade. No próximo tópico, você vai ver como ensinar a IA a encontrar automaticamente os FIIs mais consistentes, analisando não só o valor que eles pagam, mas também a qualidade da renda, o que muda completamente o jogo de quem quer viver de dividendos. Prompts práticos. 1. Crie um modelo de planilha com IA que classifique FIIs com base em histórico de dividendos, vacância e PVPA, priorizando estabilidade e baixo risco. 2. Monte um prompt para o ChatGPT analisar o relatório gerencial de um FII e resumir os principais riscos e oportunidades. Como ensinar a IA a escolher FIIs confiáveis? Você sabia que é possível treinar a inteligência artificial para identificar os melhores fundos imobiliários, quase como se fosse um consultor financeiro pessoal? A grande sacada está em alimentar a IA com dados certos. Ela não adivinha, ela aprende. E quanto mais dados de qualidade você oferecer, mais precisa será sua análise. O primeiro passo é listar informações importantes: tipo do fundo, tijolo ou papel, histórico de dividendos, vacância média, endividamento, tamanho do patrimônio e setor: logístico, varejo, corporativo, hospitalar, etc. Depois, você pode usar ferramentas como o ChatGPT, Perplexity ou Google Sheets com IA integrada para cruzar esses dados automaticamente. Basta um bom prompt para pedir à IA que filtre os fundos com histórico de dividendos regulares e vacância baixa, descartando aqueles que apresentam queda no rendimento ou concentração excessiva em um único imóvel. Por exemplo, você pode criar uma planilha em que a IA analisa mensalmente os relatórios dos FIIs e gera um ranking, com base em critérios que você definir: estabilidade, transparência e retorno.
Esse processo automatizado reduz erros emocionais, porque a decisão passa a ser técnica e não baseada em achismo. Veja o caso da Lúcia, uma professora que decidiu montar sua carteira de FIs usando IA. Antes, ela escolhia fundos que estavam na moda e acabava decepcionada. Depois de montar seu primeiro prompt personalizado, a IA passou a indicar apenas fundos com boa constância nos pagamentos. Em 3 meses, a Lúcia notou algo que nunca tinha visto. Sua renda mensal se manteve igual, mesmo quando o mercado oscilava. No próximo tópico, você vai aprender como interpretar o relatório gerencial de um FI com a ajuda da IA, entendendo de forma simples o que realmente importa e o que pode ser descartado. Prompts práticos. 1. Crie um prompt para o ChatGPT analisar FIs e gerar um ranking de estabilidade com base em dividendos, vacância e patrimônio líquido. 2. Monte uma planilha com IA que atualize mensalmente dados de FIs e os classifique por risco e previsibilidade. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. Decifrando relatórios gerenciais com IA. Sabe aquele relatório mensal dos FIIs que muita gente ignora por achar chato ou difícil? Pois é, ali estão as respostas que separam quem investe no escuro de quem investe com estratégia. Os relatórios gerenciais são documentos divulgados pelos gestores dos fundos explicando o desempenho do mês, quanto entrou de aluguel, quanto saiu de despesa, qual a vacância e quais os planos para os próximos meses. É o boletim de notas do seu investimento. A IA pode ajudar a transformar essas páginas cheias de texto em resumos simples e diretos, destacando o que realmente importa. Com um bom prompt, o ChatGPT pode identificar frases que indicam risco como aumento de vacância ou oportunidades como renovação antecipada de contrato. Por exemplo, se o relatório diz que o fundo renegociou aluguéis de um shopping, a IA pode calcular o impacto dessa renegociação no rendimento futuro. Isso evita surpresas desagradáveis e te permite antecipar movimentos antes dos outros cotistas. Veja o caso do Roberto, que investia em um fundo de galpões logísticos. Ele nunca lia os relatórios e se assustou quando os dividendos caíram. Depois de usar a IA para resumir os relatórios e gerar alertas automáticos de risco, ele percebeu um detalhe: o fundo estava com 25% de vacância, ou seja, 1/4 dos galpões vazios. Ele vendeu parte das cotas antes da queda se aprofundar e reinvestiu em outro fundo mais estável. Resultado, manteve a renda e reduziu a perda. No próximo tópico, você vai descobrir como a IA pode te ajudar a equilibrar FIIs de tijolo e FIIs de papel, criando uma carteira híbrida que paga bem e protege seu capital em momentos de instabilidade. Prompts práticos. 1. Crie um prompt para resumir relatórios de FIIs, destacando vacância, renegociação de contratos e projeções de rendimento. 2. Monte um alerta automatizado com IA que avise quando um FII apresentar vacância acima de 15% ou queda nos dividendos. A combinação inteligente: tijolo mais papel na carteira de FIs. Você já se perguntou por que alguns investidores conseguem manter seus rendimentos estáveis mesmo quando o mercado balança? O segredo pode estar na combinação certa entre FIs de tijolo e FIs de papel. FIs de tijolo são fundos que investem em imóveis reais, shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, hospitais, escolas. Eles geram renda por meio dos aluguéis. Já os FIs de papel compram títulos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário, como CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários.
empréstimos feitos para empresas do setor, com os juros pagos ao fundo. O tijolo traz estabilidade de longo prazo porque os contratos costumam ser longos e reajustados pela inflação, como o IPCA. O papel, por outro lado, oferece liquidez e flexibilidade, já que o fundo pode comprar ou vender títulos conforme o cenário de juros. Quando a taxa Selic sobe, os FIs de papel tendem a pagar mais. Quando a Selic cai, os FIs de tijolo ganham valorização. O equilíbrio entre os dois é como um balancete inteligente. Imagine que você tenha 60% da carteira em FIs de tijolo e 40% em FIs de papel. Quando o mercado de juros está alto, o papel segura a rentabilidade. Quando os juros caem, o tijolo valoriza e compensa. Essa rotação natural garante constância na renda. E é aí que a IA entra como uma ferramenta de precisão. Carlos, por exemplo, era um investidor conservador que só tinha FIs de tijolo. Quando os juros subiram, seus dividendos caíram e ele ficou frustrado. Com o auxílio de uma IA simples, passou a diversificar gradualmente. Adicionou FIs de CRI com boa gestão e baixo risco de crédito. Em 6 meses, o rendimento médio mensal se estabilizou. Ele não ficou rico da noite para o dia, mas passou a dormir em paz, sabendo que sua carteira estava equilibrada. No próximo tópico, vamos fechar essa série mostrando como usar a IA para revisar periodicamente sua carteira de FIs, ajustando pesos, identificando fundos problemáticos e reforçando aqueles que estão performando melhor. Prompts práticos. 1. Monte um prompt para a IA sugerir a proporção ideal entre FIs de tijolo e papel com base no cenário de juros atual e perfil de risco. 2. Crie uma planilha inteligente que use IA para recalcular a distribuição ideal entre FIs de tijolo e papel conforme a variação da Selic. A revisão inteligente e o encerramento, mantendo sua renda viva com IA. Aqui é o Nando Riqueza, e se tem uma coisa que diferencia o investidor reativo do investidor inteligente, é a capacidade de revisar a carteira de tempos em tempos. E quando essa revisão é guiada pela IA, o resultado é eficiência e tranquilidade. Os fundos imobiliários não são estáticos. O mercado muda, os juros mudam, os inquilinos mudam. E o investidor que não revisa sua carteira fica para trás. A IA permite que você crie uma rotina de verificação automática. Basta configurar o sistema para avaliar mensalmente o rendimento médio dos FIs, a vacância e o histórico de pagamento. Com isso, a IA identifica fundos que estão perdendo eficiência e sugere substituições. É como ter um auditor financeiro digital dentro da sua carteira. Assim, você garante que cada FI continue contribuindo para a renda passiva e elimina aqueles que se tornam um peso. A Paula é um ótimo exemplo. Ela montou uma carteira sólida, mas não acompanhava os relatórios. Após um ano, metade dos fundos estava com vacância alta e queda de dividendos. Ao automatizar a revisão com IA, a Paula passou a receber alertas quando um fundo saía do padrão. Hoje, ela ajusta suas posições a cada 3 meses. E o melhor, sem precisar virar especialista. Com isso, chegamos ao fim deste vídeo. Você aprendeu a escolher, equilibrar e revisar sua carteira de fundos imobiliários com a ajuda da inteligência artificial. E agora, já entende como criar renda passiva real, sem complicação. Mas não pare aqui. No próximo vídeo da série, nós vamos falar sobre algo que separa o rendimento saudável do risco disfarçado, o dividend yield nos FIs. Afinal, quanto é muito e quanto é muito pouco? Essa é a chave para não cair na armadilha de fundos que pagam muito hoje e despencam amanhã. Então, se você quer entender o verdadeiro equilíbrio entre rendimento e segurança, vem comigo no próximo vídeo. Dividend Yield nos FIs. Quanto é muito ou muito pouco? Prompts práticos. 1. Cria um sistema de IA que analise mensalmente o desempenho dos FIs da carteira e gere alertas automáticos para quedas de rendimento. 2. Monte um prompt que identifique padrões de vacância crescente e recomende substituição de fundos com base em métricas de risco. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente.
e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!